Hello! Live para falar sobre organização financeira, planejamento. Temos alguém aí online? Hello! Hello, hello! Hello! Vamos falar sobre planejamento financeiro, organização. Temos alguém aí? Cadê nosso convidado? Hello! Oiê, Pietro! Let's! Cucu! Hello! Saudades, Pi! Oiê! Quem mais temos aqui? Bruno! Hello! Suzana! Vamos falar sobre planejamento financeiro, organização de viagem. Pera, deixa eu te convidar. Hello! Oiê, tudo bem? Como você tá? Tô bem, e você? Também, como andam as coisas? Tô morrendo Meu, de frio. Tô com frio, eu... mas tô bem. Ah, tá, e eu de ansiedade, então tá bom. Meu, sério, quando você mandou a mensagem, eu falei, Cara, eu tô muito feliz que você aceitou fazer essa live comigo. Tô muito feliz, sério. obrigado, de verdade. Quando eu recebi a mensagem que você falou, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar. Aí a Tata falou assim, tá doido? Claro que vai. Eu falei, tá bom, vai. Aí te mandei mensagem, obrigado de verdade, Bru, obrigado mesmo. Incrível. Já temos algumas pessoas, então você pode, acho que, começar a falar um pouquinho de você, se você quiser. Tipo, o que você Claro, claro. faz. Deixa eu só arrumar aqui, que acho que tá torto. Tá bom. Aí, beleza. Bom, primeiramente, meu nome é Kaique, eu tenho 24 anos. Eu sou formado em comércio exterior. Trabalho hoje com... Me formei em comércio exterior, na verdade, pensando que ia viajar. No fim, não acabei viajando nada, viajei só por conta, a trabalho que é bom nada. E fui para... Na verdade, eu comecei recentemente um canal de investimentos, porque eu gosto muito, eu sempre me atentei bastante ao assunto de finanças, sabe? Então, foi uma coisa que sempre me atraiu, porque foi uma coisa desde criança do meu pai falando, aí, Kaique, tem que cuidar do dinheiro e tudo mais. Então, por mais, tipo, sabe, por mais normal que seja, ele foi me ensinando desde sempre isso daí. Eu até falo pro pessoal, eu falo, gente, acho que cuidar do dinheiro para mim é uma coisa tão normal que foi uma coisa que meu pai passou para mim, sabe? Uhum. E aí acabei criando um canal faz 2 semanas. E aí eu recebi seu convite mais uma vez, estou nervoso pra caramba. Então pode ser que eu tenha que olhar pro lado aqui na minha colinha, que eu tô cheio de cola aqui. Cara, fica à vontade, ó. Aqui a gente tá em casa, o povo é super aberto, receptivo, amo. Mas então Ai, me que fala bom. só uma coisa, você sempre foi, tipo, organizado com negócio de dinheiro, assim, desde a adolescência, sempre foi, não, vou guardar, vou planejar. Sempre. Sempre, sempre. Então, tipo, eu comecei, é até engraçado isso. Meu avô me dava dinheiro todo dia. Eu falava pra ele falava assim, vou te dar R$ 3. Aí todo dia ele me dava dinheiro e eu ia guardando dinheiro pra comprar alguma coisa no fim do mês. Aí às vezes ele passava, aí foi passando o tempo, claro. Aí começou a época da faculdade, começou o trabalho e tudo mais. E depois, o único problema que eu tive, na verdade, em questão de guardar dinheiro era na época que eu estava na faculdade, porque eu era estagiário e ainda fazia facul. Então não sobrava dinheiro nenhum. Aí eu falei, aí foi uma tristeza que só. Mas depois daquilo, depois que eu me formei muito cedo, acabei me formando com 19 anos. Então eu tô formado. Tipo, foi. A Tata disse que é curso de vagabundo. Não sei. Ai, desculpa, não sabia se podia falar palavrão. A Tata disse que. A Tata disse que é tipo curso de gente preguiçosa. Mas eu falei pra ela, pô, eu gosto pra caramba. E aí no fim acabou dando certo, foi um curso de 2 anos, me formei muito cedo, então eu acabei sendo efetivado, aí depois dali nunca mais parei. Foi Gente, amei. bem. Amei, tô muito Foi feliz. Agora a sério. gente começa com o quê? A gente começa com uma apresentação, com pergunta. O que que a gente faz primeiro? O que que você quiser, na verdade. Eu preparei aqui primeiro não uma apresentação, sabe, mas tipo uma pauta, mas aí Uhum. depois se a gente quiser abrir para perguntas, o que que você prefere? Acho O que que você top, acha acho melhor? top. Acho top isso. Tá bom, beleza. Vamos lá, então. Ó, o primeiro, na verdade, como o assunto é planejamento financeiro, o que que eu tinha pensado, na verdade? Eu falei, pô,
O maior problema das pessoas guardarem dinheiro, muitas pessoas acham que é o dinheiro em si. E eu acredito que, na verdade, ele é um todo, sabe? É o dinheiro junto com os processos que você precisa fazer para conseguir guardar dinheiro. Então, eu acho que é basicamente um ciclo que você precisa seguir. E aí eu acabei separando ele em 4 etapas. A primeira etapa eu separei foi objetivo, depois metas, depois eu coloquei mindset, que era uma palavra que estava na moda, eu falei, aqui todo mundo vai me entender. Então eu coloquei mindset e o processo em si. E aí o que eu coloquei, na verdade, por que eu coloquei cada etapa dessa para fazer a organização do processo financeiro? Foi o seguinte, o objetivo é a primeira coisa para gente voltar ao nosso dinheiro. Então, por exemplo, como aqui a gente vai falar de finanças para o intercâmbio, então qual que é o tema aqui? Putz, qual que é o objetivo? É viajar. Ah, beleza, então. Então, o que a sugestão, na verdade, e eu até acabei fazendo isso, depois eu comento, mas quando eu teve uma época que eu estava revoltado, eu ia para a Austrália, ia largar tudo, e aí no fim acabei mudando de ideia, depois eu conto. Aí o que aconteceu? Eu fui, comecei a planejar, falei, meu, preciso saber para onde eu vou. E aí eu vou até passar o passo a passo que eu fiz que funcionou para mim, e dando exemplo das minhas experiências e tudo mais. Aí falei, meu, beleza, vou para a Austrália. Aí tá bom. Aí fechei Austrália, aí cidade, quanto tempo. Então, a sugestão do objetivo seria basicamente detalhar qual que realmente é o seu objetivo. Putz, o meu objetivo é organizar minhas finanças para fazer intercâmbio na Austrália durante 10 meses. Sabe, você pegar todos os detalhes para você conseguir ter a visibilidade do que você vai fazer. Então, tipo, a visão eu acho que acaba atraindo muito, sabe? Não fica aquele negócio aberto, daqui a 3 anos eu vou viajar e vai pra onde? Canadá, sabe? Tipo, pô, tá muito Canadá. Então, tipo, o planejamento como se fosse uma coisa bem detalhada. E aí, beleza. E aí, fazendo isso, você vai ter a visibilidade de tudo, do tempo e tudo mais, dos custos, e também vai conseguir saber o que você precisa, na verdade, quanto você precisa para chegar lá. E aí entra a etapa número 2, que seria basicamente a parte de metas. O que eu separei de metas? As metas, na verdade, são metas para que você possa chegar no seu objetivo, que é o intercâmbio. Então, normalmente as pessoas trabalham, recebem uma renda, recebem o salário e tudo mais, e vão pegar esse dinheiro, organizar ele de acordo com as finanças e guardar o dinheiro mensalmente até que chegue lá. Aí vamos colocar no exemplo aqui que a meta financeira na verdade faz tempo que eu não dou uma procurada de intercâmbio, então na minha época era 30 mil. Aí, intercâmbio para a Austrália, 30 mil reais, beleza. Então, eu já tinha separado o tempo, já tinha separado tudo, e eu sabia que eu precisava guardar 30 mil reais. Então, eu trouxe esse valor de acordo com a realidade que eu vivia no momento. Então, não adianta a gente fazer uma coisa, tipo, sabe, astronômica, com um plano que a gente não vai conseguir chegar. A gente tem que acabar, sabe, ao mesmo tempo que a gente tem que sonhar, eu acho que a gente também tem que trazer para a realidade para a gente poder viver o sonho. Então é uma coisa que, assim, aí você traz isso para a realidade, acabei trazendo isso, e aí eu fiz planejamento. Então, por exemplo, nesse caso, eu ia precisar, eu acho que eu ia viajar depois de 3 anos, era um puta tempão, sabe? Era uma coisa que eu tinha, acho que foi logo quando eu terminei a faculdade, eu sei que era para eu ir em 2019. Então, nesse caso, eu ia ter que guardar 30 mil reais para viajar para a Austrália durante tanto tempo. Então, aqui, a parte de metas, a sugestão, na verdade, é para que as pessoas estabeleçam o que elas vão ter que fazer mensalmente, sabe? Aquele processo, porque não que desenhar seja fácil, mas a gente precisa meio que quebrar o sonho no meio para conseguir ir construindo uma coisa que é onde a gente quer chegar. Aí, beleza. E aqui nesse meio das metas, ele acaba incluindo muito a parte de organização de como guardar dinheiro, sabe? Então, além de tudo, eu sei que parece que ficou até um pouco amplo, porque, na verdade, o planejamento financeiro eu não acredito que seja só as finanças, porque se fosse, você precisa de dinheiro, consegue dinheiro e resolveu, sabe? Mas aí, no meio disso, tem muitas pessoas que gastam dinheiro, que fazem uma loucura, e acaba ficando uma maluquice, sabe? Controlar todas as finanças. E deixa eu perguntar, tô falando muito rápido, que às vezes eu... Não, pra mim tá perfeito. E vai ficar calmo também. Então, assim, as pessoas podem reassistir, enfim... Não, fechou então. Então, beleza. Aí, qual que é a ideia, na verdade? Então, basicamente, você faz isso e você consegue quebrar. Então, você fala, putz, eu preciso de 30 mil reais. Então, se eu guardar
R$ 1.500 por mês, eu vou conseguir fazer isso fazer essa viagem mais ou menos em 18 meses. E aí você consegue fazer. Tá, beleza, então eu preciso guardar R$ 1.500 por mês. Ou, na verdade, os números são totalmente aleatórios, até para passar para o pessoal. Eu estou só fazendo uma suposição para que entenda o processo. Aí R$ 1.500 por mês, beleza. Então você vai falar, putz, R$ 1.500 por mês, tá, é uma puta grana. Então agora eu preciso entender como que eu vou me organizar financeiramente para encaixar isso dentro do meu orçamento. E aí, o que que eu fiz, na verdade? Que aí é uma coisa que eu faço desde sempre. Às vezes eu falo pro pessoal, eu falo, gente, eu nunca gastei meu salário todo. E é sério, eu nunca gastei de verdade. Eu falo pra todo mundo, falo, gente, acho que eu nunca gastei meu salário todo. Eu tenho certeza, na verdade. Então, porque qual que era a linha de raciocínio que eu sigo hoje? É basicamente assim, em 3 etapas. Primeiro, me pagar, para depois eu pagar as despesas fixas e depois eu separo um dinheiro para eu viver. E muitas pessoas acabam separando numa ordem diferente. Então, primeiro as pessoas gastam, elas vivem, e depois elas pagam conta, e depois ela deixa para guardar o que sobra, só que não sobra. Caralho, sim. Esse que é o problema, sabe? Então, eu acho que essa falta de disciplina acaba deixando as pessoas longe do sonho dela, e também não sabendo o que fazer. Então, basicamente, eu acho que se as pessoas mudassem o jeito de pensar, não tem problema você viver, sabe? Só que você vai ter que viver de uma forma controlada. Então, o que eu sempre fiz? Que, na verdade, e isso daí eu falo normalmente eu comento com todo mundo e tudo mais, eu falo, gente, isso aqui não tem como dar errado porque é matemática, então é subtração. Então, tipo, basicamente, eu sempre me pago primeiro, então quando o dinheiro cai na conta, eu separo o dinheiro que eu deixo para guardar ou investir. Depois, eu separo o dinheiro para eu viver. Não, desculpa. Depois eu separo o dinheiro para eu pagar as contas e depois para eu viver. Não é um dinheiro grande, mas ninguém disse que a vida é fácil, sabe? Então, então basicamente, essa parte de como juntar dinheiro, eu juntei ela nesse tópico 2, que seria o das metas, para que você entenda o objetivo, entenda o que vai fazer parte da meta e como você guardar dinheiro, sabe? E aí, a etapa número 3, eu coloquei como mindset, na verdade, porque eu acho que o jeito que as pessoas pensam acaba influenciando muito, porque não adianta você ter um plano definido, onde você quer chegar, o plano definido, e não conseguir, sabe, ter uma mentalidade de tipo, putz, o que é prioridade? Eu fazer um intercâmbio ou eu, sei lá, comprar alguma coisa agora porque está na promoção? Então, eu acho que a cabeça, na verdade, é o principal fator das pessoas terem ou não terem dinheiro. Eu acho que não. De novo, eu sei que o dinheiro é importante. Na verdade, a gente faz tudo com dinheiro hoje. Só que o ciclo do dinheiro não é só recebe dinheiro, ganha dinheiro e gasta, sabe? Ele acaba tendo alguns processos internos que a gente precisa para conseguir fazer isso. E aí, o que eu coloquei isso daí? Terceiro, beleza. E o último caso, na verdade, que eu coloquei é o processo, para a gente fazer tudo isso acontecer. Então, basicamente, se você tem um objetivo definido, você vai colocar as metas que você precisa mensalmente para conseguir chegar no seu objetivo. Você tem um modo de pensamento que vai levar você também para o seu objetivo e você tem entre aspas, seguir o processo para conseguir chegar lá. Então, basicamente, você faz tudo em prol de alguma coisa, sabe? Então, eu separei essas 4 etapas porque, tipo, eu acho que isso acaba fazendo muita diferença. E, de novo, eu não quero que pareça que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim, mas eu acho que está mais relacionado de como você gasta o dinheiro do que quanto você ganha. Então, na verdade, eu já ouvi falar eu conheço bastante gente que tem um puta salário, só que acaba gastando muito e isso acaba, sabe, tipo, a pessoa não guarda, a pessoa não faz nada, ou às vezes a pessoa acaba juntando tudo, acaba tendo gasto com viagem, gasto com tudo e, sabe, mas a maioria das vezes que eu consegui guardar dinheiro foi porque eu estava muito organizado, não foi porque eu estava ganhando muito bem, foi mais porque eu estava mais organizado do que ganhando melhor, entendeu? Entendi. Saquei. E você acha que a estratégia de guardar dinheiro, sei lá, misturado com o dinheiro que você usa, tipo, guardar dinheiro na conta, é uma boa estratégia ou... Então, o que eu faço, na verdade? Eu separo pelo menos
por exemplo, às vezes eu preciso, no começo, como separava? Eu fui no banco, pedi para eles mudarem lá minha conta para quebrar conta corrente, conta poupança. Eu sei que muitas pessoas criticam a poupança, na verdade a gente não vai falar desse ponto agora, depois a gente fala. Só que o que que eu fazia? Eu primeiro, quando o dinheiro caía e eu precisava me pagar, eu falava assim, meu, eu preciso colocar esse dinheiro em algum lugar separado. Aí eu jogava tudo na poupança porque eu queria mesmo ter separar esse dinheiro, sabe? Para não acabar misturando. Por mais que eu sempre tenha sido controlado, eu acho que eu não sou desses que deixa margem, sabe? Ficar abrindo margem para erro, então já separo o dinheiro e acabou. Então o segredo é não ver o dinheiro, né? Se você não É, vê, você não tem. então eu sempre faço isso. Então, uma coisa que eu sempre sigo a linha é tipo, se o dinheiro vai pro dinheiro do guardado, não tem por que ele sair de lá. Então, muitas, às vezes eu comento com a Tata e tudo, ela fala, meu, mas e o dinheiro? Eu falo assim, que dinheiro? O dinheiro guardado, ele. Agora, hoje investido, né? Então, na época era o dinheiro guardado, ele está guardado. Hoje, o dinheiro investido, ele está investido, não tem saída. E como nesse caso a gente está falando de intercâmbio, o dinheiro para o intercâmbio é para o intercâmbio. Se não for intercâmbio, não tem por que tirar, sabe? Cara, surreal. Assim, eu já fiz isso muito de separar, organizar e visualizar. Mas eu lembro que quando tinha uma coisa assim que eu falava, cara, eu precisava muito comprar isso. Eu tirava, sabe? Eu tirava o dinheiro. Meu, Assim, eu não sou 100% controlada. Então, eu acho foda você conseguir ter foco pra, tipo, de fato, não, esse valor vai sair e ele eu não vou mais ver ele. Acabou. exato, é difícil. Exato, e aí não é o dinheiro em si, tipo, é isso que eu queria passar. Não é o dinheiro em si, porque o dinheiro você tem, mas o foco, sabe, é a mentalidade. Para que você fazer o processo de tirar ele, não mexer e deixar ele lá, é difícil, sabe? É exatamente isso. Caraca, meu. Meu, beleza. E aí? Temos muitos comentários. Deixa eu ver. Ai, vê aí. Cultura dos brasileiros é gastar pouquíssimos pontos. Mulheres. Meu, hoje, ó, o engraçado é que eu tava vendo algumas coisas de investimentos e tudo mais, e hoje a gente tem na bolsa cadastrado 2 milhões e 400 CPFs. Ou seja, olha o tamanho do Brasil e olha o tanto de pessoas que realmente investem na bolsa ou fazem alguma coisa assim. Claro que na parte da renda fixa a gente também tem uma grande maioria, mas, sabe, nos Estados Unidos a gente tem 50% que investe na bolsa e aqui no Brasil a gente tem 1% ou 2%. Caraca. É bizarro, é bizarro. É uma super diferença ainda. Me identifiquei muito com essa forma de organizar as finanças. Eu sou controlada assim também. Gente, eu amo. Gostaria muito. Aí, ó. Kaique, qual a melhor forma de guardar o dinheiro, tendo em vista que a poupança não rende? Então, na verdade, eu vou primeiro pôr a resposta para o intercâmbio e depois para normal. Eu acho que se o intuito é você fazer um intercâmbio, eu acho que, por exemplo, você colocar o seu dinheiro em um lugar que não seja a renda fixa ou a poupança, você vai correr risco. Então, se você tem uma viagem programada, sei lá, daqui a um ano ou daqui a alguns meses, pode ser que realmente o seu rendimento tenha sido super valorizado, mas e se ele caiu? O que acontece com você, sabe? Então, assim, se eu tivesse com o plano de fazer intercâmbio, infelizmente eu ia deixar ele em uma renda fixa, alguma coisa, sabe? Só para pingar, só para mostrar que está pingando um dinheiro, mas eu acho que por ser arriscado, eu acabaria não fazendo, entendeu? Ou deixava na renda fixa, mesmo sabendo que não ia render nada, mas era porque o meu objetivo, nesse caso, não seria investir dinheiro, seria fazer intercâmbio. Uhum. E aí, se puxar isso daí também para a parte do investimento, se você não planeja fazer intercâmbio, é meio delicado esse assunto, mas muitas pessoas acabam indo para renda variável. Só que a melhor sugestão é estudar muito antes. Eu sei que parece que acaba sendo clichê, sabe? Ah, só vai se você estuda e tudo mais. Mas é porque a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então, sabe, você precisa pelo menos dar valor para o seu dinheiro, para você guardar dinheiro, investe ou pode ser que caia, mesmo você sabendo que você está investindo no negócio. Só que pelo menos você sabe por que você entrou. Entendeu? O que eu dizia quando eu comecei a investir era que para alguém ganhar dinheiro, alguém tem que perder. Então, se você não entende nada, mete lá o seu dinheiro, com certeza, no começo, o normal é que você perca dinheiro. E isso é uma coisa difícil. Bom, vamos ver. Vale a pena deixar o dinheiro na Nuconta? Olha, eu deixo um dinheiro na Nuconta. Eu comecei, na verdade, recentemente. Eu deixo o dinheiro na Nuconta, mas o rendimento dele acaba sendo melhor que a poupança e ele acaba ficando ali próximo da renda fixa. O legal do dinheiro que fica na Nuconta é porque, assim, você tem liquidez.
Então, o que eu uso no conta para colocar minha reserva de emergência. Caso eu tenha qualquer imprevisto na minha vida ou carreira, tipo, fui mandado embora ou bati o carro, eu tenho dinheiro lá porque eu posso sacar amanhã para poder fazer qualquer coisa, entendeu? Então, o rendimento é mais baixo. Na verdade, o rendimento é bem, sabe? Acho que é 0,25 por mês, é alguma coisa assim, é uma coisa bem baixa, só que me dá liquidez. Então, eu coloco o dinheiro lá e retiro ele quando eu quiser. Eu tenho liquidez diária. Então, eu uso no conta. Entendi. Eu uso também para deixar, enfim, o dinheiro que eu mando para o Brasil. E eu vi que eles criaram uma coisa legal, que é uma parte de fato guardar dinheiro. E o dinheiro some ali, né, da conta. Eles some da conta. Some. E eu acho engraçado que toda vez que eu recebo algum dinheiro, eles mandam uma mensagem assim: se você guardar metade desse dinheiro, você terá. Eles já falam: guarde dinheiro, guarde dinheiro. Exato. Tipo, hoje a gente acaba falando muito de investimento, porque é uma coisa que tá todo mundo migrando, mas eu acho que o processo de investimento, ele começa por guardar, sabe? Ele começa em primeiro sobra dinheiro, aí você tá lá guardando todos os meses, aí você fala, putz, tem um dinheiro legal, vou fazer outras coisas. Aí você começa a mexer, eu concordo. Tem que guardar todo mundo, gente. Cara, deixa eu ver. Vamos fazer o quê? Abrir para perguntas? Temos várias perguntas aqui, deixa eu ver. Pode ser. Tá, temos aqui já uma. Como manter um foco em guardar dinheiro, para não pensar que tudo é emergência? Essa é uma pergunta muito interessante. Cara, o que eu separia é que, na verdade, às vezes as pessoas falam que eu sou muito... não decidido, mas sabe? Eu acho que, na verdade, se não for o que eu quero, então não é, entendeu? Então, por exemplo, vamos jogar de novo aqui para o intercâmbio, que é o assunto. O assunto é intercâmbio. Então, desde sempre, desde que eu comecei a guardar dinheiro para fazer intercâmbio na época, era tudo para intercâmbio. Não tinha, sabe? Precisa comprar um carro, precisa comprar... Tipo, putz, não aguento mais andar a pé. Sabe? Esse é o preço que eu tenho que pagar para eu fazer intercâmbio. Então, eu andava a pé para fazer o intercâmbio depois. Ou, nesse caso, por exemplo, comprar roupa. Comprar roupa é um assunto muito delicado. Muitas vezes a gente acaba tendo... As pessoas que compram roupa têm uma frequência de compras muito alta. Então, até que ponto vira prioridade você comprar uma roupa? Enfim, não só roupa, sabe? Mas alguma coisa que você não vai usar sempre. No caso, então, sempre pensar, tipo, eu vou comprar essa roupa, eu vou fazer intercâmbio. Sempre comparar com o negócio sempre. Né? Essa roupa vale a pena eu não fazer intercâmbio? Tipo, lá eu vou pagar quanto, sabe? Eu sempre fiz isso, de verdade. Sempre foi para algo maior. Porque se a gente pensar no hoje, é muito melhor ter o prazer hoje, sabe? Sim, real. Você acha que tem algum tipo de conteúdo que a pessoa pode consumir para que ela tenha mais clareza sobre ter foco ou não, enfim, não ter esse desespero por guardar dinheiro? Porque tem gente que mesmo tentando ter foco, a pessoa não consegue. Minha mãe, por exemplo, ela é uma pessoa que ela não... sério, ela não consegue. Ela pode ganhar, sei lá, 10 mil reais no mês, ela vai gastar 11. Ela não consegue. Aqui. E é foda, eu entendo que acho que é dentro da cabeça mesmo, assim. Se você não manipular o seu cérebro, você não consegue. Então, enfim, você tem algum conteúdo que você acha que seria interessante indicar? De verdade, eu acho que se você acaba estudando sobre, por exemplo, como guardar dinheiro, como investir e tudo mais, você acaba ficando mais próximo daquilo, sabe? Então, assim, por mais que às vezes tem coisas que você não vai gostar de ver, você fala, putz, eu não vou arriscar meu dinheiro, sabe? Eu gosto de segurança, não tem problema você gostar de segurança. Mas às vezes você acompanha pessoas guardando tanto por mês, sabe? Então às vezes você consegue ver, só que isso daí a gente vê só no YouTube. Eu comecei, até que eu comecei agora, que eu comentei, eu comecei o canal porque eu queria trazer basicamente não a realidade, mas mostrar para as pessoas que eu me chamo de sem título, por exemplo. Muitas pessoas que estão no mercado financeiro falam, só quem investe é quem trabalha no mercado financeiro. Só que hoje, por causa desse negócio da taxa de juros, muitas pessoas estão migrando. Então, pessoas normais, sabe? Eu sou uma pessoa normal e eu acabo fazendo investimento. Então, é uma coisa que eu costumo acompanhar para que eu possa guardar mais dinheiro. Então, eu só, basicamente, viver no meio, sabe? Eu sei que acaba sendo difícil. Muitas vezes a gente tem gente que gastou na frente e você falou, putz, é sua mãe, como você vai ficar longe da sua mãe, sabe? Sem falar com ela. Então, é uma coisa que a gente tem que acabar tentando entrar, sabe? Uhum. O argumento vou morrer um dia, pra que guardar dinheiro? Sabe que a chance de você morrer... Eu tenho um amigo que ele me fala, toda vez ele me fala a mesma coisa. Ele fala assim, pô, Kiki,
ficar guardando dinheiro, a gente vai morrer. Eu falo, é porque você tem dinheiro e eu não tenho. Essa é a diferença, por isso que eu guardo. É o famoso estar entre guardar dinheiro ou só se vive uma vez. Eu vivo nesse dilema. É bem isso, real. Tem um conteúdo sobre investimentos para indicar? Iniciante, ó, até que eu comentei agora, o nome do meu canal, que eu comentei agora, eu vou até fazer um merchan. Vai. O nome do meu canal é Inconformani, porque até que eu comentei agora, eu quero mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer sem ter nenhum título, sabe? Eu não sou formado em economia, eu não trabalho no mercado financeiro, só que uma hora a gente vai ter que acabar saindo do confortável para ir atrás de lucro ou rentabilidade. Então eu comecei o canal, é uma coisa que tá do começo ainda, tá nesses processos de como guardar dinheiro, como fazer planejamento. Essa semana eu vou postar vídeo de quais foram os meus erros de quando eu investi, sem saber. Então, tem isso e também tem, de verdade, quem tiver com dúvida, me manda mensagem que eu vou mandar 1 milhão de canal, porque eu sigo um monte de gente muito boa e os caras são, sério, de verdade, os caras têm uma puta visão do mercado e eu mando pra todo mundo. É mais fácil. É um negócio de normalizar a educação financeira, né? Porque é uma coisa que a gente não é acostumado a ver. Eu, por exemplo, eu nunca tive isso, nem na minha vida, nem na minha família, nem na minha escola, nunca. E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, que eu comecei a ver sobre economia, sobre investimento, sobre tudo, eu falei, cara, uau, eu não tenho, assim, eu não tenho nada na vida e eu não tenho um puto guardado. É bem isso. É foda. É muito delicado. A gente começa a pensar em várias coisas. Então, quando eu comecei a assistir Me Poupe, o canal da Natália. Ela é muito boa. Foi surreal, assim, ela explica desde o básico, o que você precisa fazer, assim, passo a passo, planilhado, entender sobre diferença das taxas e variável rentável, fixo, enfim. Anyway, e eu achei surreal, eu achei muito bom, eu acho que tem que normalizar o Exato. da educação financeira. Tem que trazer normal, sabe? Se você não investe, pelo menos você não investe porque você não quer, mas não por falta de conhecimento, sabe? E o legal também é que até o canal dela, ela já fala isso, ela também não é formada no mercado financeiro e ela falou, por que eu não posso falar? Vou falar sim. E aí ela começou e tá demais hoje. Então, tá gigante. Vamos ver, mais perguntas, tem um monte de perguntas, deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Investir na Bolsa de Valores é uma boa ideia para ganhar um extra? Eu invisto na Bolsa de Valores hoje pensando no futuro, sabe? Então, o meu prazo com o dinheiro que está lá é de pelo menos 10 anos. No mínimo, sabe? Chutando bem baixo. O pessoal tem um tipo de operação que eles chamam no mercado que ou você compra no mesmo dia e vende no mesmo dia, ou você compra em um dia e vende quando você quiser. São 2 tipos de operações. Só que o pessoal fala que a chance de você acabar perdendo dinheiro é muito grande. Então, assim, por exemplo, a gente teve a queda em março lá, que todo mundo disse que o mercado despencou e tudo mais, e o mercado ele caiu basicamente, acho que foi 40% que o mercado caiu. Então, na verdade, a resposta para essa pergunta acaba sendo outra pergunta. Se você tem, por exemplo, 10 mil reais, vamos arredondar para cima para ficar mais fácil para fazer a conta, e depois de um dia ou uma semana, esses 10 mil reais virassem 6 mil reais, como que você ia se sentir? Se você acha que tá bom até esperar uma retomada do mercado, beleza. Agora, se você achar que não, talvez não seja uma boa fazer renda extra, porque é um assunto muito, sabe? Tem muita gente que sabe muito do mercado e ainda mais para fazer compra e venda. Então, eu para renda extra, eu não faria isso, de verdade. E nunca fiz e não vou fazer. É um negócio mais a longo prazo, então. Eu penso só no longo prazo disso, porque o pessoal tem até estudos disso, que normalmente quando você compra para vender ela muito rápido, 90% das pessoas perdem. E no longo prazo, o outro estudo é que a bolsa só tem um sentido mesmo com as caídas dela. Ela só tem um sentido que é para cima. Então no longo prazo ela sobe um pouco e depois cai, sobe um pouco e depois cai. Só que no fim ela tá, sabe, você pega o período todo, ela tá sempre lá em cima. Saquei. Tá, vamos ver. Próxima. Boa pergunta, hein? Como usar o cartão de crédito a seu favor? Danilo, meu amigo. Beijo, Dan. Então, o que acontece? Muitos, na verdade, acaba sendo também, não delicado, mas normalmente você consegue usar o cartão de crédito para te dar milhas. Então, só que a maioria dos cartões que dão milhas são os cartões de... desculpa, peraí.
Fechar. Ah, desculpa. Então, só que a maioria dos cartões que pagam boas milhas, eles são cartões que você, tipo, é um Black, um Platinum. Então, se você tem uma renda que você consiga ter um cartão Black ou Platinum, que ele, com certeza, aí vale muito a pena você usar o cartão de crédito, usar os gastos do mês, tudo para você usar só no crédito, na verdade, para que isso gere milhas e depois você viaje. Mas sem ultrapassar o seu orçamento. Exato, sem ultrapassar o orçamento, pelo amor de Deus. Tipo, é só para que você redirecione os seus gastos. Ao invés de passar no débito, você passa no crédito em outro cartão e depois isso converte para milhas e você consegue viajar. Tem alguns outros programas que você consegue trocar por produtos e tudo mais, mas é que a gente só fala de viagem, na verdade. Eu só penso em viajar, então isso que é fogo. Então, tipo, se a gente pensar em viagem, é uma boa sim. Eu tenho um amigo que ele viaja com milhas todo ano, ele viaja 2 vezes com milhas. Ele paga, tipo, R$200, R$300, ou a sua taxa, é muito bom. Eu não uso porque eu não tenho um gasto tão alto no cartão. Então, quando converte meus pontos, até eu juntar alguma coisa já expirou. Eu também, o meu era assim também. Tentava juntar. Tipo, você tenta fazer alguma coisa e você fala, meu, não dá, não deu. Mas no caso da pessoa que não utiliza milhas, você acha que cortar o cartão de crédito seria uma opção? Tipo... Porque assim, eu vou te falar o que eu acho. A minha mãe, ela usa o cartão como se fosse um dinheiro que ela tem. Como na verdade ela não tem aquele dinheiro. Ela tá usando como se fosse uma renda extra e aí depois ela faz o quê pra pagar? Ela se vira. E aí acaba virando uma bola de neve. Então, no caso da minha mãe, eu tiraria o cartão dela se eu pudesse, mas eu não posso. Então, o que você indicaria nesse caso? Olha, eu indicaria, na verdade, assim, se é essa situação igual a da sua mãe, eu tiraria o cartão também. Porque, meu, eu acho que tudo que complica pra gente chegar no nosso objetivo, acaba atrapalhando. Então você fala, putz, eu tenho um puta gasto com cartão de crédito, só que são gastos, sabe, que não estavam planejados e me permite não chegar, tipo, sabe, eu não consigo chegar até onde eu quero. Então, nesse caso, eu tiraria. Mas se você é uma pessoa controlada, que consegue distribuir toda a sua renda, tipo, por exemplo, eu sempre usei cartão, eu uso cartão, na verdade eu não uso para tudo, porque os gastos do mês eu passo tudo no débito mesmo, só que eu tenho um cartão de crédito normal, então eu sempre passo, então se você acaba sendo mais disciplinado, não tem problema ter cartão, porque você sabe que não vai ceder o limite que você estabeleceu. Tipo, não o limite do cartão, tá, gente? Porque às vezes o limite do cartão tá... Então, sabe? Então, nesse caso, que é muito específico, que acaba, sabe, prejudicando que a pessoa tenha dinheiro, aí eu tiraria. Aí eu tiraria sim. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Tenho conversado com pessoas sobre cartão de crédito e reparei que as pessoas têm muitos cartões de crédito ao mesmo tempo. Não dá para ver o final. Eu comento, tá? Na verdade, beijo, o que acontece é que eu acho que muita coisa para administrar realmente é muito complicado. Eu só tenho um. E, na verdade, o banco quis me mandar outro. E aí, o gerente da agência, ele é um amigo meu, porque eu falo para ele ficar baixando minha tarifa, que eu não vou ficar pagando tarifa alta. E aí, eu falo para ele, me ajuda aí e eu te ajudo com alguma coisa quando você precisar. Aí, um dia eu fui lá e ele falou, pede um cartão aí que eu te isento da taxa que eu preciso bater meta. Eu falei, manda lá. Então, no fim, eu acabei recebendo o cartão, só que eu deixo ele, sabe? Eu deixei ele dentro da gaveta. Tudo que eu faço é focado só em um cartão. É um débito e um crédito e já era. É só isso porque senão se perde. Eu sempre evito reduzir margem de erro. Então, se tiver 2, você pode esquecer que você fez a compra em um, aí depois chega o final do mês, tem 2 faturas para pagar com gastos que você não estava esperando. Saquei, sim. Real. Bom, com a taxa Selic em baixa, qual a melhor opção para começar a investir? CDB, Tesouro, ações. Eu ia te perguntar o que você acha sobre o Tesouro. Então, já liga uma coisa na outra. Beleza. O Tesouro, ele acaba sendo muito bom. Por exemplo, o Tesouro são 3 tipos de Tesouro. É o Tesouro pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O Tesouro pré-fixado é para um prazo X, sei lá, daqui a 5 anos, que ele já te diz quanto você vai ter de rentabilidade no final do período, e o Tesouro IPCA também. Então, ele tem lá uma porcentagem de IPCA mais tantos por cento. Só que, normalmente, o prazo desses 2 tipos de Tesouro, ele acaba sendo muito do longo prazo. Então, sei lá, é 2035, 2025. Então, é um prazo bem mais estendido, que normalmente você consegue... você só tem a rentabilidade quando chega na data da liquidez. Se você tirar antes, você tem prejuízo, sabe? Você acaba perdendo a rentabilidade e às vezes acaba até tirando um pouco do seu dinheiro que você tirou antes da hora.
E aí o que as pessoas indicam, que normalmente todo mundo fala, é o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic ele tem uma porcentagem que ela não é tão ela não é alta, mas ela também não é baixa, então ela não é uma poupança, mas também não é um investimento muito bom. Só que ela mantém lá um rendimento melhor. Aí tem esse negócio que todo mundo fala dos juros compostos, então você consegue ter uma rentabilidade melhor e você consegue ter liquidez. Então, se você precisar do dinheiro, se der algum problema, você vai pagar o imposto normal, o IR referente ao período que ficou, e a taxa administrativa, mas é uma coisa muito baixa. Então, o final da conta sempre acaba sendo melhor do que a poupança, entendeu? Uhum. Uma coisa, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, uma coisa que eu queria falar sobre o tesouro é que é um tipo de investimento que você pode começar a investir tendo pouca grana, porque acho que é a partir de 30 Sim. reais, então, tipo, é uma coisa que você pode começar de já. E é uma coisa que você não precisa ter muito conhecimento em investimento para poder investir. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Eu comecei a ver algumas coisas sobre taxa Selic, sobre o IPCA, sobre isso e aquilo. Entrei lá na plataforma e, enfim, comprei uns títulos de 30, sei lá, 100 reais e deu, sabe? Começou a render. Então, eu acho que é uma coisa que com pouco estudo você começa a testar e você não tem muita chance de perder dinheiro. Então, o que você acha nesse caso? Não, aí sim eu acho uma boa, porque às vezes a pessoa está com uma grana parada ou até ela não tem, então ela consegue começar sem se expor ao risco, porque lá é título pro Brasil, enfim, eu esqueci o nome do termo certo, só que a gente consegue ter segurança e uma rentabilidade maior. Então você consegue comprar, você consegue ver como que é o rendimento, então você consegue ver lá o negócio rendendo, sabe? Não é aquele negócio da poupança que é só 30 dias depois que você colocou o dinheiro e aparece lá uma porcentagem minúscula. É um negócio que você consegue ver crescimento, você consegue, sabe, rola juros rola juros compostos. Então você consegue fazer, tipo, com muito pouco, foi o que você falou, 30 reais. Tem alguns que eu vi de 50, outros eu vi de 100 e pouquinho, mas é 100 e pouquinho mesmo. Então é uma coisa que vale muito a pena, de verdade. Boa. Então, para a pergunta da pessoa aqui, qual que é a melhor opção para começar? Eu diria tesouro, eu acho. Eu também, tesouro. Ações é muito arriscado pro começo, para quem vai começar. Porque vai que cai tudo aí e a pessoa vai se desesperar. Sim. Deixa eu ver. Temos uma pergunta relacionada à viagem. Você costuma juntar dinheiro para levar nas suas viagens ou o da semana já dá? Eu acho que Quer responder? Responde. Eu acho que depende, tipo, da viagem. Se é uma viagem que você vai gastar muita grana, você precisa juntar, né? Aquilo que você falou, visualizar o quanto você vai precisar e juntar de acordo com os meses. Enfim, quando eu fui pra Tailândia, por exemplo, eu fiquei 1 ano organizando. E nesse 1 ano, todos os meses eu separava um dinheiro que era um dinheiro pra levar, pra pagar a viagem. Pra levar pra viagem. Então, eu faço a mesma coisa também. Eu entro naquele... Você conhece aquele site Quanto Custa Viajar? Sim. Eu entro nele, aí eu procuro o destino e aí eu pego... Eu só vou pra... Eu falo para todos os meus amigos, quando eu viajo eu só como croissant, né? É café, almoço e janta de croissant. Então eu vou lá no custo de alimento, pego o menor valor e considero vezes 3, que é café, almoço e janta, vejo o preço dos passeios e também, mas o meu também é tudo muito antes. Começo normalmente uns 10 meses antes também, que é quando já habilita para comprar passagem, né? Aí desde lá eu já vou pagando tudo e juntando. Sim, bom. Essa é boa também. Qual o melhor investimento para aposentadoria? É uma pergunta difícil. É complicado, ó. Por exemplo, aí vai de acordo com o perfil da pessoa. O que eu tinha comentado agora, o Tesouro IPCA, ele tem normalmente vencimento. Eu acho que o IPCA já está com vencimento para 2050. Então é uma coisa que você vai ter segurança que o dinheiro vai ficar lá e você vai tirar ele basicamente a aposentadoria, porque daqui a, sei lá, 25 anos, 30 anos, enfim, aí o Tesouro IPCA, ele vai te dar um retorno de acordo com o mercado e no longo prazo. Não vai ser um retorno, sabe, um retorno muito expressivo. Mas vai ser um retorno, você vai ter os juros compostos agindo aí durante, sei lá, esses 30 anos. Então você vai ter crescimento, vai virar uma bola de neve. Então o longo prazo acaba sempre virando uma bola de neve. O que eu tô fazendo hoje para mim, eu tô indo bastante coisa para ações, só que daqui a pouco pode ser que eu acabe fazendo alguma movimentação para a parte de renda fixa e tudo mais, pensando nesse longo prazão, sabe? O meu longo prazo hoje está em uns 15 anos. Entendi. Algum dia quando eu quero aposentar.
Daí, nesse caso, então, você falou Tesouro e IPCA, seria isso? Porque aí você consegue ter um rendimento bom, tem segurança e você consegue comprar o título sem precisar ter um valor muito grande, sabe? É a mesma coisa, R$ 100 você consegue comprar, então você consegue fazer uma coisa de longo prazo, mesmo com pouco ou muito dinheiro, depende de você. Uhum. Boa. Como começar a economizar de forma eficiente? E onde colocar o dinheiro se a poupança não rende? Então, já falamos sobre poupança e começar a economizar de forma eficiente. Você tem uma opinião sobre isso, Kaique? Cara, eu sei que às vezes parece repetitivo, só que se você não tiver disciplina, acaba ficando complicado, sabe? Aqui a disciplina é muito importante. De novo, tipo, o dinheiro ele vai acabar entrando de alguma forma para você. E aí você precisa ter disciplina para conseguir mudar isso. Eu sei que acaba sendo, sabe? Putz, já falou isso, mas se você não tiver disciplina, você não vai conseguir. Sim. Real, eu acho que é uma coisa do negócio do visualizar. Então, antes eu sempre escrevia mesmo, assim, escrevia. Pega o lápis, caneta e escreve. Eu recebo tanto, o que eu tenho de gasto fixo? Ah, eu tenho isso, eu tenho que pagar essa conta, beleza. Quanto que me sobra? Desse tanto que é o que sobra, você tem que, né, separar o quanto você quer guardar. Não dá pra fazer compra no final do mês e reduzir o que sobra, sabe? Tipo, putz, pegamos promoção agora no final do mês e reduzir o que sobra. Se for aquilo, você tem que manter, sabe? É difícil. Eu sei que não parece fácil falando, só que realmente é muito difícil na prática. Sim, é muito difícil. Acho que é um negócio mesmo do tentar pesquisar, enfim. Deixa eu ver. É verdade. No Tesouro, precisa depositar o dinheiro todos os meses ou é livre? Não, é livre. Você compra uma parte do título, então, sei lá, R$ 30 ou 50, faz tempo que eu não vejo quanto tá o valor. Mas aí vai estar lá o valor do título que você está comprando, você compra ele e pode recomprar, quer dizer, pode comprar mais vezes quando você quiser. Não precisa manter, sabe? O ideal é manter para que isso cresça. Sim, mas não precisa. Como você, tipo, colocar automático, todo mês eu quero investir tanto. Dá pra você colocar isso, mas não é obrigatório. Você pode fazer por dia, por semana, por mês. Exato, vai de acordo com o que receber aí. Deixa eu ver. Bruna, preciso criar uma conta aí na França. Você indica o N26? Sim, eu indico o N26. Melhores fundos imobiliários. Abraço, meu inconformado. Cara, é muito pessoal isso. Olha, o pessoal acaba me pegando. Eu gosto de fundo, tem dois fundos que eu gosto muito, que um é um fundo que ele acaba sendo é um fundo de logística, então é um fundo de galpão logístico chamado, o código dele é XPLG11, então é um fundo de galpão logística que eles têm sei lá quantos fundos e está alugado para grandes empresas. Então dentro desse fundo, por exemplo, eu compro uma cota de R$ 100 e eu recebo mensalmente o valor do aluguel referente a essa cota e ele está diversificado. Então, por exemplo, se uma grande empresa sair, vai desocupar, sei lá, 8%. Então, do valor que eu recebo mensalmente, acaba não afetando. Então, esse daí que eu gosto muito, XPLG, e um outro que eu gosto muito é o BCFF11, que ele acaba sendo um fundo de fundos. Então, é um fundo que compra outros fundos, só que eu acabei tendo bastante oportunidade dele aí nessa queda e acabei comprando bastante. Foi isso. Boa, deixa eu ver. Oi, Gu. Quando você põe na cabeça que o investimento é como uma dívida, você nunca para de investir. Boa. Boa, gordinha. Lindo. Então, temos mais perguntas. É possível economizar? Aqui, temos uma. Comprar PIS ou investir no Tesouro? O que seria PIS? O PIS é tipo... Normalmente, quando a galera você vai no banco, aí o seu gerente fala para você pagar R$ 30 por mês, que aí você vai receber sorteio, você pode ter oportunidade de passar por sorteios todas as semanas e tudo mais. E no fim, tem pessoas que ganham, não vou falar que não ganham, porque a Tata trabalha no banco, ela diz que realmente é real. Só que eu nunca conheci ninguém que ganhou no PIS, então... eu preferia o Tesouro, eu fujo de PIS, na verdade. Meu pai esses dias estava falei pra ele, meu, pelo amor de Deus, para de pagar isso e coloca o dinheiro em qualquer outro lugar, mas sai do PIS. Sai do PIS. Rentabilidade baixa e você só fica pensando no prêmio, sabe? O prêmio nunca chega. Entendi. Boa. Gabi perguntou, vale a pena investir nesse momento de quarentena, pandemia? Então, o que acontece? O momento acaba sendo um pouco delicado. Então, assim, a gente sabe que a Bolsa estava vindo
em um momento bom, e aí depois a gente teve uma queda de mais ou menos uns 40% aí. Então, eu tô comprado desde sempre. Então, eu tô investindo na bolsa, acho que desde março do ano passado. Então, todo esse tempo, toda essa alta e essa queda, eu tô investido. Então, eu tô comprando, eu continuo investindo porque é uma coisa que eu faço para mim. Só que a parte do investimento que é legal falar para comentar com as pessoas, na verdade, é ir de acordo com a sua, sabe, como, meu Deus, até fugiu a palavra, com o seu modo de pensar. Então, se subir, você vai ficar feliz, mas e se cair? Aí você fala, putz, então não é melhor ter tudo, sabe? Às vezes é melhor colocar só 10% ou 20%, porque se caiu... Então, vai de acordo muito com o perfil. Se você acha que agora é a hora, realmente a renda fixa está muito baixa. Então, às vezes, realmente é uma hora de ver oportunidade em outros lugares. Só que aí não esquece de estudar, para não ter problema, de verdade. Você acha que mesmo o tesouro não é uma boa de fazer nesse momento? Porque o tesouro não tem tanta queda brusca, tem? Não, tesouro não. O tesouro acaba sendo, ele na verdade ele acompanha a taxa Selic, então a taxa Selic hoje ela está 3%. Eu acho que daqui, normalmente a reunião do Copom é de 45 em 45 dias. Então daqui a pouco, daqui uns, sei lá, uma semana ou 10 dias, a gente vai ter outra reunião do Copom. Estão dizendo as más línguas que vai cair de novo. Então o que é de rendimento da poupança hoje, que já é muito baixo, vai cair mais, o tesouro cai mais porque o tesouro acompanha a Selic. Então, basicamente, a tendência é cair. Se manter, beleza, ou se subir também. Então, o tesouro, na verdade, o bom do tesouro é que você sempre acompanha a taxa de juros. Então, basicamente, você não perde. Você está sempre acompanhando ali. Então, se caiu, você sempre mantém o seu juros, sabe? Sempre mantém o crescimento da sua carteira. Boa. Lari Trindade, fala sobre o que acha da... Oi? Oi. O que é isso? Muita gente tentando comprar. É a ação da Oi. Cara, de verdade, eu fujo disso. Eu tenho um grupo de uma galera que fala de investimento e tem uns amigos que eles compraram, mas eu fujo. Eu não gosto de... Na verdade, eu não compro nada ruim. Então, eu tento comprar sabe, pelo menos... Putz, quando tiver por exemplo, quando a bolsa tiver uma alta, a minha carteira não vai manter uma alta tão agressiva quanto a da bolsa ou até mais. Mas também quando ela cai, ela também não cai tanto. Então ela fica, sabe? É uma conversa. Então, às vezes a Oi, você coloca dinheiro lá e se der algum problema. Tipo, nem os próprios sócios da Oi têm ação da empresa. Então eu não compro porque se nem os caras têm, imagina eu colocar meu dinheirinho lá. Como faz para investir no tesouro? Tem que abrir uma conta em uma corretora. Então, hoje a gente tem, na verdade, o mercado já tem várias corretoras. Aí, então, tem corretora do Grupo XP, que é a mais famosa. Então, tem a XP. A XP é dona de 3 corretoras, que é a XP, a Rico e a Clear. Então, cada um tem um tipo de investimento. E, na verdade, cada um tem um perfil de cliente. Então, a XP, ela tem uma plataforma mais ampla, sabe? Então, a plataforma da XP tem tudo. E aí, você consegue comprar tesouro lá. As outras também você acaba conseguindo comprar porque o tesouro é basicamente um investimento simples, sabe? Vamos chamar de simples, porque qualquer corretora que você entra, você consegue. Então, você precisa abrir conta em uma corretora e comprar o tesouro. Então, você vai lá, procura alguma corretora, sei lá, no Google, na internet. Fala aí. Eu, quando comecei pelo tesouro, eu não abri conta em corretora. Você não abriu? Não, eu fiz pelo meu banco. Você acha que vale a pena? Eu nem sabia que tinha do banco, de verdade. Eu nem sabia que tinha pelo banco, de verdade. Então, eu tinha conta no Bradesco e lá na minha conta, na plataforma do Bradesco, tinha a opção de capitalizações, sei lá. E aí dentro lá tinha tesouros. E aí todas as opções do tesouro direto, então eu não pagava nada para nenhuma corretora, o Bradesco não cobrava nada. E aí eu investia por lá. Então, enfim, não sei se tem alguma desvantagem de ficar no banco ou se seria melhor de fato. Eu acho que abrindo conta numa corretora, talvez você consiga ter mais a visualização de que aquilo é um investimento. Então, por exemplo, no Bradesco eu podia tirar e aí ia a conta de novo. Dinheiro. Então, de verdade, eu não sabia que dava para fazer pela conta no banco. Eu vou até procurar para ver como que é. Normalmente a taxa administrativa do banco sempre acaba sendo um pouco maior. Mas eu não sabia que tinha o tesouro, então eu vou procurar. E aí eu te falo. E aí você passa pro pessoal. Boa, deixa eu ver. Você tem mais alguma coisa que você preparou para falar? Temos mais perguntas. Na verdade, deixa eu ver, a minha cola tá aqui atrás. Eu acho que eu falei basicamente de tudo. Tá, deixa eu ver. Temos eu acho que foi isso. Vê aí. Os investimentos do Next de alto risco vale a pena?
Putz, agora me pegou, hein? Não faço ideia, desculpa. Eu não conheço ele. Não, também não. Ela Eu como se eu acho que conhecesse algum. eu não tenho conta na Next. Deixa eu ver. Tá. Mestrado. Caso a pessoa queira fazer mestrado depois, tu recomenda juntar dinheiro do salário? Acho que essa era mais pra mim, a pergunta. Mas então, eu queria falar o seguinte, o mestrado ele não é caro, tem mestrados que custam 300 euros por mês aqui na França, então o seu problema é que depois você precisa se manter, você precisa se sustentar. Se você não for conseguir um trabalho para fazer do lado do mestrado ao mesmo tempo, você precisa se sustentar. Então, o que você precisa ter dinheiro é poder pagar alojamento, poder, enfim, mudar o seu visto para visto do estudante, enfim, outras coisas. Mas pro salário em si, pro mestrado em si, não precisa juntar nenhum dinheiro, porque ele é barato. Boa. Também. Quais ações você considera segura? Aí, eu de novo, o pessoal me pegando na curva. Ó. Meu, de verdade, é que assim, às vezes o que é seguro para mim não é seguro para outra pessoa. Então, por isso que acaba ficando muito delicado. Essa parte do investimento acaba sendo muito pessoal, sabe? Por mais que às vezes, por exemplo, muitas pessoas têm Itaú, muitas pessoas têm, sabe? Então, eu tenho Itaú porque eu acho que é uma empresa que, sabe, a maior empresa do setor bancário da América, então, sabe, é uma coisa muito grande. Então, quando o Itaú sobe, ele também não sobe muito, quando ele cai, não cai muito. Então, eu não vou, na verdade, não que eu não queira comentar, é porque eu acho que acaba sendo muito pessoal de acordo com o perfil. Mas eu tenho Itaú. Boa. Deixa eu ver. Bruna, sua conta é no cartão virtual? Não, não é cartão virtual. Eu uso cartão físico e o banco é a conta normal do Nubank. Eu não sei se está disponível para todo mundo já, mas... Tá. Deixa eu ver. Dica de organização financeira para viagens. Acho que a gente já falou bastante, né? Sobre isso. Se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Eu acho que é isso, é planilhar e ver o quanto você precisa, qual que é o seu objetivo, mesmo assim, detalhado. O meu objetivo é tal lugar, tantos dias, eu vou precisar de tanto, para saber quanto eu vou precisar. A gente usa muito o site do quanto custa viajar. Meu, esse é o melhor site. Quanto custa tudo naquela cidade. Então, aquela cidade custa tanto para comer, tanto para sair, tanto para pegar transporte, tanto para se hospedar. Então, fazer uma visualização, eu vou precisar desse tanto para essa viagem. E aí, de acordo com isso, você vê quanto tempo eu consigo juntar esse dinheiro, quanto de dinheiro por mês. E assim vai. Deixa eu ver. Como organizar viagens com salário de estágio? Cara... se bem que depende, né? Porque, tem uns estagiários ganhando bem pra caramba. Na minha época, o estagiário ganhava R$ 1.000. Agora tem estagiário ganhando bem e isso é muito bom, sabe? Então, dependendo... Por exemplo, vamos jogar uma média, sei lá, R$ 1.500. Eu já vi estagiário ganhar R$ 2.000. Os caras ganham uma puta grana. Claro que ainda vai ter um crescimento, sabe? Então, pro longo prazo é muito bom. Mas, enfim, eu organizaria basicamente... Porque normalmente o estagiário tem que pagar a faculdade. Então, a primeira prioridade nesse caso é pagar a faculdade para manter o trabalho. Então eu deixaria em pagar a faculdade, depois eu já colocaria quanto eu precisava guardar para conseguir fazer a viagem. Pode ser que pelo salário ser um pouco menor, você demore um pouco mais tempo para conseguir fazer a viagem. Então, assim, eu acho que tem que ir de acordo com a realidade. Tipo, você consegue encaixar isso em 1 ano e meio? Não tem problema. Uma hora o tempo vai passar, o tempo voa, na verdade, e a gente vai conseguir viajar de qualquer forma. Então, eu acho que conseguindo organizar isso e ter uma base de quando você quer ir é a melhor forma. Não sei se você respondeu. Respondi? Respondeu, ó. Tá bom. É possível economizar sem deixar de ter momentos lúdicos? Meu Deus. Cara, sem deixar de ter momentos lúdicos. Nossa, que pergunta delicada. Posso falar o que eu acho? Fala aí. O negócio que a gente tinha falado lá no começo sobre ter prioridades. Então, assim, você não vai deixar de viver, não. Só que talvez você tenha que abaixar um pouquinho o padrão, nível, né? O padrão do seu luxo. Então, assim, quando eu, por exemplo, eu já falei disso algumas vezes, quando eu comecei a me organizar para fazer intercâmbio, eu não tinha grana nenhuma juntada. Juntada, essa palavra existe, né? E aí, quando eu comecei a estipular lá, preciso de tanto, tenho tanto tempo para conseguir essa grana, não ia conseguir. Então, fiz esse momento de visualizar, tenho tanto de gasto, vou cortar tanto de gasto, e mesmo assim o dinheiro não ia dar. Então, falei, vou ter uma renda extra. E aí comecei a fazer trabalho extra, enfim, e foi isso. Mas basicamente durante, sei lá, X meses, 6 meses, eu cortei
tudo, assim, tudo. Eu tinha, sei lá, R$ 10 que eu gasto por mês comprando chocolate. Cortei. Cortou. Então, eu acho que não precisa ser nesse nível, mas você tem que talvez diminuir. Se você gasta, sei lá, R$ 200 com cerveja por mês, você pode, né, colocar, não, vou tomar. A galera tava cachaceira agora. Sim, exato. Não precisa parar, exato. Isso daí eu também concordo. Fala, gente, ainda mais quem normalmente bebe R$ 200 por mês, tem gente que bebe mais, enfim. Já tá numa rotina louca, sabe? Então você fala, meu, imagina um cara parando. Então, no final de semana, o cara tá assim, ó. Sabe? Netflix. Meu, não dá. Então, realmente tem que reduzir. Não pode parar. Sim, deixa eu ver. Bru, ainda transfere dinheiro do Brasil? Eu transfiro pro Brasil. Não trago do Brasil porque não compensa com euros R$ 7. Mas eu transfiro pro Brasil. As taxas são altas? Não, eu uso TransferWise e as taxas são baixíssimas. O que é melhor? Tirar do investimento, tipo poupança tesouro, e pagar algo à vista, ou pagar parcelado e deixar rendendo em vez de pagar tudo de uma vez e pagar caro à vista. Não sei se eu entendi, mas... Não, tipo... o que, na verdade, esse que é o problema, é que vai muito de acordo com as pessoas. Quando eu tenho para pagar à vista, eu pago à vista porque eu prefiro me livrar e, sabe, e sobrar, mas... Na verdade, na minha cabeça, eu tenho uma visão de que vai sobrar mais dinheiro se eu pago à vista. Mas, realmente, se você vai comprar, sei lá, um iPhone 11, que é R$ 6.000, aí acho que vale a pena você deixar ele rendendo, porque é um valor bem considerável. Agora, sabe, acho que se é um valor baixo, eu prefiro pagar à vista. Tipo, se eu pudesse, claro, senão também parcelo, mas tudo dentro do que estava planejado, nunca excedendo esse valor, entendeu? Sim, eu acho que tirar do investimento para pagar algo, mesmo que seja à vista, acaba te dando uma sensação de que você tem aquele dinheiro para gastar e que você não vai então. Porque no segundo mês você vai botar o que você sempre bota, mais o valor que você usou no seu negócio que você pagou. Então, eu acho que acaba te dando uma falsa esperança de que você... Uma falsa ilusão de que você tem dinheiro, quando na verdade você não tem. É verdade, é bem isso. Bru, quanto tempo demorou para juntar dinheiro pro au pair? Eu acho que eu fiz um planejamento de 6 meses, mas foi isso, assim. Eu não tinha grana, eu tirava uma parte do dinheiro, fazia trabalho extra, cortei o que eu tinha de gasto. Então foi um planejamento muito louco. Mas deu certo. Tá louca. Aí, ó, que bom. Deixa eu ver. Ai, temos 3 minutos. Já? Sim. Aí, ó, viu? Eu até falei com a Tata antes, eu falei, eu falei pra ela, pode ser que eu tenha 2 problemas, ou que eu não consiga falar, ou que eu fale mais do que o homem da cobra. Aí ela falou, acho que você vai falar bastante, ultimamente você tá bem comunicativo. Mas foi incrível, deixa eu ver. Toda vez eu fico triste quando compro uma coisa online. Eu acho que o problema de comprar online também, eu tenho esse problema, porque a facilidade, você vê o negócio ali, você compra na hora, você não tem o tempo de pensar, será que eu quero isso? Não, tá ali online, você vai e compra. Cara, eu não tenho nenhuma dica pra isso, porque... Sabe que, na verdade, eu fico triste toda vez que eu compro qualquer coisa. A Tata falava assim, você tá mal-humorado? Às vezes quando eu compro alguma coisa, eu fico mal-humorado a noite toda, sabe? Eu entendo essa pessoa. Tipo, às vezes eu preciso comprar roupa pra trabalhar, sabe? Aí falo, putz, tem que comprar roupa social. Eu falo, meu Deus. Aí toda vez que eu vou no shopping é uma festa, sabe? Porque, putz, é mais caro roupa social e tudo mais. E eu falo, o meu humor muda na hora, de verdade. Eu fico super triste. Cara, mas sabe o que eu ia falar? Eu acho que sempre... Uma coisa que eu tomei como regra, pra acabar, porque eles vão derrubar a live. Eu tomei como regra que, assim, sempre que você quer comprar uma coisa, não compra na hora. Deixa pro dia seguinte, porque você tem tempo de pensar melhor naquilo. Concordo. Eu quero isso, eu vou dormir, eu vou acordar, vou continuar pensando nisso. É porque eu quero, é porque eu preciso, eu preciso. Real. Tipo, nunca compro nada no dia, isso é verdade. Também tem essa. Nunca compro nada no dia. O desconto é maior se você não comprar nada, é isso. Boa. O negócio é ter 2 empregos. É isso também. É verdade. Eu trabalhava final de semana pra ter renda extra. Eu fazia, tipo, garçonete em bar e tal, pra ter renda extra. Então, é foda. Não, mas eu acho... No começo, eu trabalhava no bar de um amigo meu. Falei pra ele, toda sexta eu tava lá. Aí eu já não gastava na sexta e no sábado eu tava muito cansado porque trabalhei, sabe? Isso, além de trabalhar ganhando um extra, eu não tinha tempo de sair. Eu ficava muito cansado. Então, nossa, foi a melhor estratégia que eu achei. Nossa, é verdade, é verdade. Vai acabar a live. Não, fechou. Muito eu que agradeço, de verdade. Obrigado mesmo. Tô muito feliz. Amei suas dicas, amei tudo. Gente, chamem ele, sigam o canal dele pra aprender sobre tamo junto. financeira.
Obrigado, obrigado de verdade, Bru. Obrigado pelo espaço e pelo seu tempo aqui do seu público. Muito demais. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Beijo. Vai Obrigado, ficar salva a pessoal. live. Assistam. Lindos. Tchau, tchau.